Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E, gente, o tema de hoje é um tema muito especial, com um convidado muito interessante. O nosso convidado de hoje é um amigo de tempos. Ele é psicólogo, pós-graduando em psicanálise clínica e saúde mental, entusiasta de cinema, política, filosofia, artes e música, além de ser um profissional de excelência. Ele é filho de uma grande amiga que já foi minha colega de trabalho, minha queridíssima Rosemar. Quero mandar um beijo para ela. E ele já está também atendendo, pelo que eu já soube de fontes seguríssimas, na clínica Salute em Vassouras. E ele tá vindo aqui, gente, pra gente falar sobre um tema importantíssimo que eu já venho batendo nessa tecla já há um bom tempo. Redes sociais e seus dilemas. O meu queridíssimo amigo, meu caro Vitor Goulart. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, a hora que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Muito feliz de estar aqui. Acho que esse é um assunto que eu estou muito ansioso para discutir, porque é o que eu venho pesquisando ultimamente, é o que eu estou tentando usar para o projeto de mestrado. Eu estou acabando agora a pós-graduação, tenho essa vontade, né, de entrar no mestrado, de dar aula, e é um tema, eu acho que é um tema assim que a gente está começando a ver mais os efeitos agora, né? Ele já está aí há algum tempo, alguns anos, na verdade, que mudou totalmente a forma que a gente se relaciona, né? É até verdade. Difícil falar sobre. Não, isso é verdade. Porque, assim, a gente tem que lembrar, né? A gente tá trazendo esse tema porque ultimamente, até na internet, eu digo em plataformas, né? Vamos colocar assim, nas plataformas de streaming e por aí vai, a gente vê que esse tema também tem sido abordado em documentários, em diversas questões. E aí, pra gente começar aqui, a pergunta padrão de sempre. Quem é você, Vitor? Fala um pouco assim, onde você estudou, qual é a sua área que você gosta de atuar, porque agora você já tá atendendo também em Vassouras. Mas assim, fala assim um pouquinho, só pra quem tá em casa conhecer um pouquinho do Vitor. Eu sou formado pela Universidade de Valência, sou graduado em psicologia, estou fazendo a pós-graduação agora em saúde mental e psicanálise. Eu sou bem clínico, né? Eu sou atravessado pela psicanálise. Eu acho que a linha teórica que eu encontrei, que eu me identifico, que pauta o meu trabalho, e de certo eu sou muito atravessado sobre essas questões. E nesse momento, assim, eu estou tentando voltar à minha clínica justamente para esse olhar, né, que tem aparecido muito na clínica, principalmente com adolescentes, sobre redes sociais, né? Porque a gente consegue ver a diferença das relações, né? A gente nasceu ali mais ou menos nos anos 90, né? E a gente ainda consegue lembrar, de certa forma, como era se relacionar antes das redes sociais, antes da internet. Principalmente verdade. A gente que é de uma cidade menor, né, no interior do estado do Rio. A gente sabe que demora mais tempo. Nossa senhora, como eu sofri com internet em Pati durante a adolescência. Para jogar, eu precisava esperar um dia e meio para baixar, às vezes, alguns jogos. E antes era pior, tinha internet de escada, né? Tive essa época da internet de escada, ou de não ter internet, de lan house. Verdade. Então a gente ainda tem uma mínima lembrança de como era se relacionar antes. Não, e isso também eu me lembrei agora de uma coisa falando, quando a gente não conseguia usar a internet em casa, a gente ia correr lá na casa de Marina, lembra disso? Sim. Beijo, Marina. Você acredita que as redes sociais podem ter um impacto negativo na saúde mental? E quais são os principais problemas que você identifica? Porque assim, Vitor, eu tenho reparado
E aí você fazendo esse feedback, feedback não, vamos botar assim, vamos fazer essa ponte entre a nossa infância e literalmente a de hoje, a gente tinha muito mais socialização física do que a socialização digital, digamos assim, né, para as pessoas poderem entender. E você acha que esse banho de rede social, esses dilemas que estão surgindo, isso está realmente atrapalhando a saúde mental das pessoas? Olha, num primeiro aspecto, porque é um tema assim muito denso, é Uhum. realmente muito denso e que a gente está começando a se voltar para isso agora, né? Assim, tem vários livros, artigos que tá começando a tratar disso agora. Por quê? Porque é difícil entrar nisso, porque a gente está imerso nisso também. Olhar para o nosso tempo é sempre um pouco difícil, né? Acho que o próprio Freud falou disso, né? Que o Freud e o Lacan, ele tem algumas passagens muito interessantes, que é sobre a questão do analista no nosso tempo, né? Assim, como o analista que observa a espiral que move o nosso tempo. E eu acho que as redes sociais são um desses pilares, né, hoje, para a constituição do sujeito, para as relações, como se moldou as relações, como a pessoa se vê. Então, assim, eu tenho uma opinião, e essa é uma opinião baseada na clínica, pelo que eu tenho visto, é que sim, tem vários aspectos que podem prejudicar a pessoa ali, e para falar disso a gente vai ter que entrar em outros temas, para além da psicanálise, né? E também que é diferente, né? Não só marcar como algo ruim, mas de uma forma diferente de se relacionar. E que a gente está descobrindo os efeitos disso agora, né? Que a gente está conseguindo observar através da clínica, do trabalho como professor, ou das pessoas que atuam na área de sociologia, de comunicação, porque a rede social hoje não é mais só uma ferramenta de comunicação, né? Ela é uma É ferramenta de verdade, trabalho, né? de promoção, de informação, porque o Sim. que a gente está fazendo aqui passa pelas redes sociais. Não, sim, e Vitor, você tá falando isso, e assim, eu acho fantástico quando você pontua esses assuntos, porque assim, pra quem tá ouvindo a gente aqui agora, às vezes não tem aquele conhecimento da psicologia, vamos colocar assim, que é do TikTok, psicologia do Instagram, que é alguém falando alguma coisa aleatória e é isso, e acabou. E assim, gente, a gente tem que lembrar que tanto eu como o Vitor, nós temos carreiras de estudos em várias áreas. E quando eu pensei em criar o meu livro de ideias com a página, né, no Instagram com o Chá da Tarde, era de literalmente tentar combater esses malefícios que estão acontecendo com as redes sociais. Como que você na sua área, né, encara isso e principalmente se você tem algum exemplo de caso que você já tenha trabalhado atualmente com isso? Porque eu vou falar pelo meu lado. Eu vejo quando eu recebo jovens, eu vejo que você sente aquela insegurança por causa das redes, porque eles vivem muito isso. E o que que você acha, o que que você sente nessa sua visão hoje, atendendo clinicamente? O que que você vê a partir daí? A gente tem um comparador de bolso, né? Se a gente pode chamar o celular assim. Eu Nossa, acho gente, interessante aplausos. Como é? Comparador de? bolso. Olha, gente, Claro que não fantástico serve isso. só para isso, mas assim, Não, mas é foi uma das fantástica a funções, colocação. né? É uma Sim. das funções. Eu acho que, como você está querendo lidar com comparações aqui, a gente vai entrar um pouquinho agora no campo da psicanálise, mas eu vou tentar ser claro, esmiuçar um pouquinho. Às vezes eu vou sair um pouco dessa linha teórica, mas tentar explicitar, né? A gente vive em sociedade, a gente é pautado por uma sociedade. A gente, assim, sobre as questões da própria constituição do ser, né, do sujeito, do indivíduo, ele não se dá fora ele não se dá fora do social. O Freud ele mesmo vai dizer, eu citando Freud, vai ser recorrente aqui, porque, né, é o que me Uhum. atravessa, e é o que eu tenho como base para pensar. E, assim, ele mesmo fala que não existe psicologia individual sem uma psicologia de grupo, né? Uhum. A gente é um ser de grupo, a gente não existe sem a sociedade em si. A gente é constituído pela sociedade, não existe psicologia individual sem uma psicologia de grupo. Uhum.
Então a gente coloca as redes sociais que, assim, a gente não vê tanta mudança, a gente não vê esse paralelo porque a gente está imerso nele. Mas como era a comunicação há 20 anos atrás? Como as pessoas se relacionavam? Como eram os encontros? Então a gente tem que parar de ver a rede social unicamente como algo para conversar, né? Uma mídia social. Mas sim também como uma formadora de identidade, de opinião, de polarização, porque se a gente olhar a situação política, nunca tivemos tão polarizados. E aí a gente teria. Por que isso acontece, né? Por que essa questão toda dessa polarização? E aí a gente pode voltar para uma referência, é esse livro, A Máquina do Caos, do Max Fischer. E ele vai pegar um paralelo muito legal, que é justamente a própria formação, como se formou, né? Como se formaram as redes sociais. E a gente não pode colocar de lado o capitalismo. Elas nasceram Exatamente. no Vale do Silício com uma lógica neoliberal. Os seus donos tinham uma lógica neoliberal, quase utópica, né, também, de que a tecnologia, e a gente vê muito hoje isso, né, com Elon Musk agora como um parceiro, braço direito do trumpismo nos Estados Unidos, é que a rede social ela vai servir como, a tecnologia em si serve como quase como uma utopia, né? Nós nos salvaremos através da tecnologia. E criou-se o sonho utópico de que quanto mais falássemos sobre tudo, porque é apoiado numa falsa noção de liberdade de expressão, é que quanto mais falássemos sobre as coisas, melhores as coisas seriam. Teria uma sociedade mais organizada nesse sentido. É uma loucura, né? É muito louco isso, como que a gente vai criando esse universo e assim, muita gente vai pelo automático, né, Vitor? A gente tem isso também, muita gente vai pela comparação do automático. Ótimo ponto do automático, porque é, entre aspas, automático para gente. Mas o que que acontece? Lembra quando eu falei da lógica capitalista das redes Uhum. sociais e de onde elas nasceram? É importante fazer uma pergunta aqui, tem uma pergunta no documentário, que também fala de redes sociais, eu vou pegar o nome aqui que eu acabei esquecendo, que eu já assisti tem um tempo. Acho que é o Dilema das Redes. Aham, é o dilema das redes, sim. É exatamente o Dilema das Redes. É fantástico, gente. Tá na plataforma com Nzinho vermelho. Aham. Quando você utiliza um produto e você não paga sobre ele, qual a lógica sobre isso na lógica capitalista que a gente vive? Quem é o produto? Quem é o serviço? Então vamos pensar as redes sociais como o seguinte: como que eles ganham dinheiro? Hoje as redes sociais são monetizadas como? A partir de anúncios, correto? Uhum. Então, assim, se você não está pagando sobre esse serviço, algo está de errado da lógica capitalista. Você paga sobre tudo o que você consome. O que está sendo em jogo aí nessa negociação, né? O seu tempo. O seu tempo. Então, eles lucram com quanto mais tempo você passa a partir das telas. E o que eles localizaram ali como algo ótimo. Então, assim, você pode ver que as redes sociais, as coisas da internet, o YouTube, porque também é uma rede social, funcionam tipo como cassinos, né? É tudo muito interativo. Não sei se você já entrou no cassino. Eu nunca entrei. Eu nunca Mentira, eu entrei, só entrei vejo em uma vez. filme. Eu entrei uma vez Aham. no Cruzeiro. Não Hum. pude jogar porque eu era menor de idade, também nem tinha interesse, mas eu vi como que era de perto. Aham. Tudo ali é muito interativo, tudo ali não tem relógio, não tem. Não faça nada que você tenha noção de tempo. É Sim. feito para você ficar ali o máximo possível para que você gaste o máximo. Você não vê Sim. a hora passar. As redes sociais funcionam assim, então você pode ver, um botão é sempre muito interativo, algo é sempre brilhosinho, colorido, porque isso, de certa forma, faz com que a gente fixe a nossa atenção neles, né? E aí vai morar um ponto muito importante sobre a questão do tempo, né? Você paga o seu tempo, você paga vendo anúncios. Quanto mais anúncios você vê, mais eles lucram. É uma loucura. E aí, Vitor, a gente embarca agora nesse tema também, porque o tempo é o que eu falo, gente. A única coisa que você não consegue recuperar nunca na sua vida, você não pode recuperar é o tempo. Como profissional dessa área, você acredita que as redes sociais elas estão literalmente sendo combustível para os altos níveis de estresse e principalmente de ansiedade
E como que as pessoas, se você puder dar a sua opinião sobre essa situação e também uma sugestão, como que as pessoas podem lidar com esses sentimentos? Você acha que uma coisa está ligada à outra? As redes sociais elas estão literalmente impactando cada vez mais no estresse e na ansiedade. E como que as pessoas, obviamente, tem que procurar terapia, né, gente? Mas, obviamente, como que as pessoas elas conseguem lidar com isso, na sua opinião profissional? Lembra sobre aquele conceito de tempo que você fez agora, que eu acabei entrando nessa última pergunta? Uhum, Isso é muito importante também, porque tema é um assunto muito caro para psicanálise, né? E vai uhum, entrar nisso que eu vou falar agora sobre ansiedade. A gente perdeu uma coisa que é chamar esse conceito de tempo, né? Tudo é uhum. agora, tudo é nesse instante. A gente vive na era do instantâneo, né? Hoje é tudo do instante do agora, então as relações perderam esse conceito de tempo. Você não espera mais uma semana para falar com uma pessoa, para ver aquela garota que você gosta, ou para ter aquela aula daquele professor que você gosta de assistir. Isso aí você até espera, mas às vezes pode ter aí o conteúdo dele online. Ele pode fazer alguma. Não tem mais essa divisão de tempo, né? E uma coisa que eu observo na clínica, justamente por conta dessa perda, dessa. Dessa ausência de. Eu acho que o que está acontecendo, Vitor, é uma ausência de espera, se você parar a pensar. Porque, por exemplo, muitas pessoas dizem assim: o chá da tarde tinha que ser pelo menos 3 vezes por semana. Eu falo, gente, não dá. Não dá. Porque eu gosto dessa coisa, tipo assim, toda semana a pessoa sabe que ela vai ter. Vai ter alguém para ser entrevistado toda semana, como a gente está aqui hoje. Então, gera não só a expectativa, mas é aquela coisa, tipo assim, a gente tentar saber esperar, não tem que ser bombardeados a todo momento e a todo custo com mais e mais informações, mais e mais informações. Eu acho, na realidade, no meu ponto de vista, que puxando também para a questão psicológica, a gente está sendo bombardeado de tanto assunto, como você disse, de tanta coisa, tanto momento, que realmente esse estresse e essa ansiedade estão gerando nas pessoas doenças até não só psíquicas, mas também físicas, entre aspas, né? Digamos assim. Porque, cara, vai chegar um momento, se a gente parar pra perceber, que, tipo, resumida a palavra, ou eu vivo o dia inteiro sendo produto, né, de comerciais direto com arrastar do dedo, ou eu fico fora das redes sociais generalizado. Entende? Você conseguiu Sim. entender? Tá de acordo com a sua linha de pensamento? Aham. Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta agora. Vamos mudar as posições aqui, vamos Aham. fazer uma brincadeira. Você está falando que a gente está sendo constantemente bombardeado por informações, por tudo. A Uhum. gente tem tudo agora no momento. Tenta pensar um pouco na constituição das pessoas agora. Se você vive nesse tempo, como que você vai ter que lidar com esperar, quando as coisas não são imediatas? Porque, assim, as coisas necessitam de um tempo, né? A gente Sim. perdeu esse tempo, lógico, de refletir, de esperar a experiência, e a rede social, ela presentifica isso, né? Uhum. Como? Através do eterno presente, que são as imagens, né? A gente se comunica nas redes sociais, primariamente, principalmente Instagram, Facebook. Antes tinha ainda diferenças, né? Os blogs, o Orkut, era mais texto, mas também tinha a foto. Hoje é os vídeos, a imagem. E a imagem, diferente do texto, diferente da, da leitura, por exemplo, do livro, ela é instantânea, né? E ela carece, às vezes, de uma explicação simbólica. De uma A imagem profundidade, né? De uma é profundidade. de uma profundidade, assim, no sentido de, cara, hoje você se relaciona com isso, e isso vai entrar também na questão da autoestima que a gente falou, sobre essa questão da imagem. É sempre um eterno presente a partir das imagens com que você posta. Tá lá no seu feed, não importa que tenha sido há 3, 4, 5 anos atrás, ainda é você ali. É um eu do presente. Não existe passado na rede social. A gente pode ver isso, por exemplo, quando alguém pega um post de 2009 para atacar alguém, assim, sobre uma diferença de posicionamento ou sobre um posicionamento que a pessoa podia ter na época, né?
Assim, quem nunca foi adolescente antes, e é claro, aqui a gente não está tratando sobre nada, como que eu vou dizer, que fira os princípios da humanidade, né, sobre Sim, racismo, não, sim, essas sim, sim, opiniões sim. mais Entendi. graves assim, mas opiniões que a gente tinha que eram idiotas, Não, assim, e e que a gente obviamente, compartilhava. não, Vitor, a gente tem que ter a fase idiota. Eu Sim, falo exato. sempre isso, que a gente precisa, eu falo com todo mundo que eu recebo, que a gente precisa ter uma fase idiota. Porque é através da fase idiota que a gente percebe que a gente evoluiu. É a partir da fase idiota que a gente cresce, que a gente tem Sim, uma mudança, né? Imagina exatamente. não haver mudança. A pessoa que você conheceu em 2012 é a mesma de hoje. Então, assim, a rede social é o eterno presente em relação a isso. E aí, quando a gente entra assim, se cria um mundo perfeito, porque você não abre espaço para falha. O primeiro erro que você postar ou que você colocar na rede social pode ser usado contra você no futuro. Uhum, Pode ser usado para te atacar ou para te uhum. punir ou para você olhar para o passado e: "Meu Deus, que idiota". Não precisa ser nem alguém externo, mas a gente tem essa cobrança porque a gente está na sociedade, né, a gente é tido quase como uma lei. Sim, e eu acho que ainda é mais fantástico porque ainda faz aquela, como eu poderia dizer, aquela alusão até do pensamento do Norbert Elias, que deixa muito claro que o ser se confunde com parecer. Você não precisa ser, você não precisa ser, desde que você pareça. E aí, eu vou puxar aqui para um lado da antropologia que eu gosto Por muito. favor, goste, porque eu adoro, desculpa até passar por cima, mas quando eu falo antropologia, o meu coração Não, acelera. então, não, eu também sou apaixonado por antropologia. E aí, olha só, cara, é, a ideia é a seguinte: eu penso hoje, e eu falo muito isso pra todo mundo, independente da idade, quando eu, né, eu tô conversando, eu atendo, não importa. Eu falo assim: nós estamos vivendo, em pleno século XXI, uma sociedade de corte. E o que que é essa sociedade de corte, né? A gente tem que ir lá no século XVII, lá em Luís XIV. A sociedade de corte é literalmente essa ideia de onde o ser se confunde com o parecer. Você não precisava ser um rico nobre, né? Um nobre rico, uma pessoa suntuosa, desde que você parecesse que você era dentro da corte. Então, o que que eu vejo hoje? Infelizmente, a gente vive uma sociedade de corte aonde as pessoas elas preferem parecer muito antes do que ser. Você entende onde eu quero chegar? Cara, eu acho que você tocou no ponto aqui, ser visto. Assim, narcisicamente, nós queremos ser vistos, nós queremos ser olhados, nós queremos ser reconhecidos pelos outros como uma pessoa dotada de valores do qual nós achamos que combinam melhor com o meu eu, sabe? Porque tem essa coisa desse eu perfeito, né? Tem essa questão dessa obrigação, dessa quase compulsão a ser isso, ser isso. Nossa, gente. Produção, quero aplausos, porque ficou ótimo essa voz, né? Porque, minha gente, aqui, ó, plateia, aplausos. Porque, cara, ficou perfeito, Vitor. Porque isso que você tá falando, essa necessidade das pessoas elas serem vistas o tempo todo, toda hora. Sim, a gente vive uma espetacularização da vida pública, né? Assim, antes da vida pública, não, da vida privada, Privada. desculpa. Ui, não, sim, sim, sim. Espetacularização da vida privada. Antes, o que era tido num diário, não é algo que você. Na igreja, para você se confessar, seja onde for, tomou o lugar da rede social. Hoje nós fazemos o inverso. Em vez de escondermos a nossa vida cotidiana, de ter a separação entre o público e o privado, nós a expomos. Nós expomos o que comemos, o que lemos, o que assistimos. Por quê? Porque tem uma noção de grupo envolvida, ninguém quer estar fora disso, ninguém quer estar excluído do grupo, né, da sociedade, do ter amigos, de ter pessoas que pensam iguais a você. E aí, o que isso vai entrar na rede social, né? A gente está vendo uma questão de polarização muito grande, né? A rede social funciona através de um algoritmo, isso a gente já sabe, né? Só que lembra quando eu falei do cassino? Sim, sim. Ele funciona mais ou menos assim, ele funciona quase como uma lógica de cassino também. Ele vê os vídeos que você gosta, tira os vídeos que você não gosta e fica naquele looping eterno, né, naquela sensação de que
de que você fica ali horas, eu mesmo já fiquei horas, assim, ninguém tá imune a isso, você pode acabar vendo alguma coisa e quando você tá vendo ali, você não, os Reels, né, os vídeos rápidos, você não lembra nem os 6 vídeos que você assistiu anteriormente, talvez não lembra nem o anterior, e aí já passou 1 hora, já passou 2. A questão é que a gente tá sendo bombardeado o tempo todo por o que a gente quer, né? A gente não adia mais a satisfação, a gente não tem mais essa lógica de tempo. A gente quer tudo no agora, e como uma sociedade que quer tudo no agora, acostumada desde sempre, se relaciona com o tempo, se relaciona com a espera. Porque a vida é da ordem da espera. Você vai ter que esperar por algumas coisas, você vai ficar maduro com o tempo, e isso é uma noção que o próprio capitalismo tirou, né? Como o envelhecer como a forma de não ser produtivo, né? E aí o Instagram ele vai bater nisso, ele vai colocar ali, porque capitalismo e Instagram estão assim, tão ligados quanto. Mas Uhum. assim, tem um cordão umbilical entre eles. Não dá para falar de um sem outro. Não dá para ter essa concepção. É verdade. Porque e aí você começa a ter na produção do Instagram, você quer ver cada vez mais coisas, e aí você vê aquela blogueira fitness, você tenta reproduzir aquilo, porque esse é o ideal de corpo perfeito, porque você quer ter aquele corpo, e a partir disso nenhum outro corpo serve, nenhum outro corpo é possível. Só que, assim, talvez o trabalho dela seja esse, a vida dela seja essa. Ela levou um tempo, esforço para conseguir aquilo. Enquanto você, às vezes, tem que trabalhar, tem que estudar, está passando por uma situação em que é impossível manter esse estilo de vida. Vai para além das crenças, né? Assim, tem um discurso pseudocientífico que apoia. E aí você não tem como falar É das redes verdade. sociais sem a política, e aí você não tem como falar sem falar das redes sociais sem o capital, porque são grandes empresas do Vale do Silício que detêm. Por isso ficou o questionamento, né? Será que de fato a gente controla o que a gente vê, o que a gente assiste? Porque eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, assim, você estava falando, você trabalha em plataformas, por exemplo, Spotify, Uhum, YouTube, uhum. e tem formas específicas que chamam mais a atenção das pessoas. Se você colocar talvez um vídeo de 2 horas, não vai distribuir, mas talvez um vídeo de 5 minutos distribua melhor, e às vezes muda. Então, assim, tem gatilhos ali. Com Então, até certeza. onde o que a gente consome é realmente a gente que escolhe, a gente que coloca. Então, tentar pensar sobre isso, né? Dar um pouco de importância a isso do algoritmo e fazer o questionamento para a gente, né? É verdade. Assim, como cidadão, a gente só está vendo coisas que reforcem o nosso ponto de vista, que a gente gosta, ou a gente tá só está oferecendo esse outro, né? Uma oportunidade de ser escutado. Bem, pessoal, o Vitor eu acho que já conhece, porque já acompanha o nosso Chá da Tarde, mas para quem não conhece, toda vez que toca esse sininho significa que a gente está na reta final do nosso episódio de hoje. Uma pena, porque eu Mas. poderia Né, vida? A gente mais poder. 3 horas falando tranquilamente. Porque, assim, eu acho que até um momento eu cheguei a te cortar, mas, cara, é uma Não, mania não. minha, é ruim, Não, tá ótimo. Mas o nosso mas. chá é isso. É um debate. A gente vai conversando e um vai falando, mas é assim mesmo. Liga não. Mas antes de a gente terminar esse episódio, a gente tem o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, pessoal, para você que está ouvindo aqui nosso episódio pela primeira vez, o nosso Jogo das Xícaras é um jogo rápido onde o Vitor terá que escolher entre 4 xícaras que eu tenho aqui, sendo que cada uma delas é um chá de sabor diferenciado. A xícara número 1 é o chá de laranja com limão, um rápido isso ou aquilo, aonde o Vitor ele vai ter que escolher. A segunda xícara é o chá de canela, que é um jogo rápido. Eu falo, ele responde, eu falo, ele responde. A xícara número 3 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida trazida aqui pelo nosso convidado. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, uma situação polêmica que o nosso convidado precisa debater e ser sucinto, curto e grosso. Qual que você quer? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Vamos na terceira. Ok, Essa mesmo. então vamos lá. É a xícara de número 1.
o nosso chá de laranja com limão, isso ou aquilo. Vitor, livros ou filmes? Posso escolher os dois? Não, apenas um, isso ou aquilo. Ai, livro. Música clássica ou música popular? Popular, não tem jeito. Praia ou montanha? Montanha. Cidade grande ou cidade pequena? Pequena. Viagens longas ou férias curtas? Férias curtas. Comida caseira ou comida de restaurante? Restaurante. É porque a minha comida caseira é péssima. Então, assim, eu tenho que me portar nisso também, que sou eu que vou cozinhar. Vamos lá, atividades ao ar livre ou atividades dentro de casa? Bom, atividade dentro de casa, mas preciso fazer mais ao ar livre. Precisamos, ultimamente. Nós dois. Minha vitamina D tá no precipício, praticamente. Animais de estimação ou não ter animais de estimação? Gente, isso não é nenhuma opção. Eu tenho 3 gatos, assim, não vivo sem... Se eu ficar 2 horas... É sério, assim, quando eu viajo ou quando eu vou pra algum lugar, se eu ficar 2 horas sem sentir o cheiro de um gato, eu entro em colapso, assim. Eu chego de viagem e falo, meu Deus, meus gatos, cadê? Eu não consigo ficar assim. Vitor, olha só. Agora é o nosso momento final, tá? É o seu momento, na realidade. Você pode mandar um alô pra quem... Ai, meu Deus, quase derrubei meu microfone, gente. Você pode mandar um alô pra quem você quiser. É o seu momento final. Você pode... divulga aqui suas redes sociais. Você tem um perfil profissional que você tá começando a trabalhar nele agora. Você tá atendendo em vassouras. Deixa o arroba do seu perfil. Manda um alô pra quem você quiser. Esse momento do Chá da Tarde agora é seu. Vamos lá. Como a gente estava falando de redes sociais aqui, e a gente está chegando nesse ponto, eu ainda sou um pouco resistente, né, em relação às redes sociais, então não tenho postado muita coisa no perfil profissional, mas eu tô pretendendo mudar isso agora. Tô querendo tentar trazer alguns conteúdos, né, acho que a mudança tem que começar também pela gente, né, é importante a gente entender que existem esses espaços, eles estão aí, e que de certa forma hoje é pautado por isso, então eu tô tentando vou tentar dar uma atenção mais para essa criação de conteúdo profissional, assim. E eu queria fazer o recurso do outro chá, né? Que eu tive que escolher um. E como a gente está falando sobre um tema muito importante, eu acho que colocar uma reflexão, né? Uma pulga na orelha atrás das pessoas. Fica à vontade. Para a relação delas com as redes sociais, né? Como que você acha que, de fato, é uma relação saudável que você vive hoje? Independente do que você acha, se você acha que tem que usar menos tempo, se você acha que tinha que fazer outras coisas, ou que você, sei lá, não tem tempo para nada, enfim. Eu acho que é uma reflexão, né? Porque a gente tem que começar a olhar o nosso tempo e a gente perdeu muito essa perspectiva, assim, de poder ver a passagem do tempo, né? Hoje é tudo muito rápido, os dias são rápidos, as horas são rápidas, então o tempo se banalizou, né? Mas a existência, ela é curta. É breve. Palmas, eu quero palmas, plateia. Palmas. Foi ótimo, é verdade, Vitor. A gente tá aqui conversando há meia hora e a gente nem viu o tempo passar. Exatamente, mas é assim que é bom, né? Quando é coisas verdade. Construtivas, contra coisas que você cria laço, né, com o outro. É importante, a gente tem que entender que a gente não tá sozinho. É verdade. É verdade. Então o laço é muito importante, tentar romper com isso que não faz laço, né? E ultimamente, infelizmente, as redes sociais, pelo que eu vejo, elas destroem muitos laços em vez de construir, né? Por mais que seja possível construí-los lá. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.